Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, abençoe, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Continuar louvando. Tudo entregarei. Vamos louvar o Senhor. É um hino do cantor cristão 295. Cristo a ti entrego.
Cristo a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Eu entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Vou subir a igreja. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe todos que estão presentes. Nesse momento, nós vamos iniciar a nossa palestra. E o nosso palestrante de hoje é o Michael. O Michael ele foi formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mais uma vez, dominando. Estudou gestão na rede de escolas da IES Business School, em Barcelona, Lisboa. Foi integrante do programa da ONU para a Juventude em Nova York. E lá ele fez um curso sobre crescimento econômico. E ele está cursando especialização em gestão pela UFRJ e é professor de teologia na Assembleia de Deus. Pode vir, Michael. Nosso tema de hoje será nas novas configurações familiares e a Bíblia. E, Michael, tem até mais ou menos 11h10, tá bom? E, no final, nós vamos ter um momento para tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem aí pensar. Para o final, a gente vai passar para vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui e, mais uma vez, aprendermos mais, estarmos desenvolvendo, ó Pai, o nosso pensamento crítico como cristãos. E nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento. E eu te peço que, no momento, Senhor, abençoe o Michael, ó Pai, esteja o usando, Senhor, para falar conosco aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, aquilo que o Senhor já o capacitou, para que até aqui todos os estudos que ele fez, tudo que ele se capacitou, que seja para a honra e glória do teu nome. Cuide do teu servo, da família dele e de cada um de nós que estamos aqui. Esteja o usando, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Obrigada. Som. Bom dia a todos, a paz, tudo bem? Pessoal, eu sou o Michael, eu vou tirar a máscara aqui. Opa! Tá certinho aí, meu amigo? Ele me deu uma força ali, estava meio enroladinho aqui com o microfone, muito chique esse microfone. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pastor dessa igreja, ao meu amigo também, Tiago, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade. Muito
Muito obrigado também a essa igreja por ter me recebido aqui, estar me recebendo, né, tão bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto tão caro, né, tão importante, como esse que nós temos aí a incumbência de estar falando hoje. Eu sei que vocês já tiveram 2 encontros, não é mesmo? Um com o Rafael, meu colega lá da Universidade Federal Fluminense, professor de Sociologia no Seminário Congregacional de Niterói. Vocês tiveram outro encontro também falando, acho que sobre as redes, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre novas configurações familiares e a Bíblia, não é isso? Que é o tema que nos foi proposto. O que acontece, pessoal? Vocês estão sendo expostos a um conteúdo que visa dialogar, promover um diálogo entre a nossa fé e questões de ordem pública, correto? Então, nós precisamos entender primeiro a nossa fé, aquilo em que nós cremos, o nosso cerne fundamental, o nosso cristianismo puro e simples, aquilo que nós defendemos. E o que nós temos feito aqui, o que vocês têm feito nesses encontros? Vocês têm pegado esse cerne fundamental do cristianismo, aquilo que nos une enquanto cristãos, aquilo que tem sido crido e defendido nesses 2000 anos de história da igreja, e vocês estão articulando isso publicamente. Como é que isso se articula com a ciência? Como é que isso se articula com questões públicas como essa, sobre a qual nós vamos estar falando hoje? Isso é muito legal. É muito legal por quê? Porque requer que primeiro tenhamos um conhecimento daquilo que é a nossa fé. E depois nós precisamos articular com conhecimentos que possam promover a validade pública do nosso discurso. Agora vamos lá, olha que coisa legal. Eu pergunto a vocês, a nossa fé, dado o contexto de privatização da fé que nós estamos vivendo, a nossa fé possui validade pública? Nós podemos falar de Jesus na esfera pública? Ou Jesus, ou a nossa fé, o nosso cristianismo é algo que deve, então, estar confinado à esfera privada? A questão de fé é uma questão muito particular e ela não deve pautar, não deve nos guiar num debate público, por exemplo, que é o que tentam passar para nós. E desde o século XVIII, a nossa fé tem sofrido um intenso processo de privatização. A fé é uma questão privada, você é um cristão, seja cristão, portanto, na sua casa, seja cristão na sua família, seja cristão aí para os seus filhos, mas nada de querer transmitir os ideais da fé cristã no debate público, na esfera pública. É isso que nós estamos vivendo. Não começou agora, isso é um processo muito antigo, porque por vezes nós ficamos, pessoal, horrorizados, né? Meu Deus, olha o que estão falando da nossa fé, mas esse discurso é um discurso que já está em voga há muitos anos. Você pode rastrear ele para mais de 200 anos. Então, às vezes, a gente desperta para algumas questões agora e acaba não tendo a consciência de que os ataques que a nossa fé tem sofrido já são muito antigos. E o que nós precisamos? Nós precisamos sempre estar articulando e estar nos defendendo. O que eu perguntei para vocês? Se as questões da nossa fé têm validade na esfera pública, ou se elas devem estar confinadas na esfera privada, na esfera da família, na esfera do lar, na educação dos filhos e tal, mas não tem qualquer validade pública. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, pretendo fazer isso bem rápido para a gente conseguir falar sobre o tema que nos é proposto. Bom, a gente tem 2 extremos a evitar. O primeiro extremo é de uma fé imposta. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, e quem diz isso não sou eu,
é um teólogo croata que eu gosto bastante, chamado Miroslav Volf. Ele é diretor do Centro de Fé e Cultura da Universidade Yale, é vivo e tudo mais. Nós temos dois extremos, pessoal, a serem evitados. O primeiro extremo é de uma fé imposta. A verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, ele nunca pode ser imposto. Ele é recebido, a fé é gerada, nós não acreditamos numa fé que é imposta. Então, quando nós articulamos a nossa fé publicamente, o primeiro extremo a ser evitado é impor de forma forçosa aquilo em que nós acreditamos. Esse é o primeiro extremo a ser evitado. Mas um segundo extremo, igualmente importante e a ser evitado com a mesma ênfase, é o extremo da ociosidade da fé. É aquela fé que não influencia em nada, que está confinada ao espaço litúrgico, ao espaço privado. A nossa fé, o cristianismo transcende a esfera litúrgica. Ele não existe, a nossa fé não existe só para que você venha aqui, cante alguns hinos, participe de um culto, de um serviço, de uma homenagem litúrgica a Deus, saia daqui como se nada tivesse acontecido. E isso não afeta como você vive a sua vida, como você exerce o seu trabalho, como você vive no mundo. Não influencia ninguém. A nossa experiência espiritual, eu creio que podemos estabelecer uma analogia simbólica a Moisés quando ele sobe o Sinai para receber a lei de Deus. Olha que legal. Ele tem toda uma experiência espiritual, hierofânica, como disse Eliade, epifânica, uma experiência espiritual com Deus, particular. Mas olha que legal, depois de ele ter uma experiência particular com Deus, o que acontece? Ele desce do monte com a Torá, ou seja, com o ensino de Deus ao povo. Então, a nossa experiência espiritual, aquilo com que nós somos impactados no ambiente litúrgico, as experiências espirituais particulares que nós temos com Deus, precisam nos levar a influenciar pessoas, a influenciar o mundo. Então, que evitemos esses dois extremos, de uma fé impositiva, mas também de uma fé ociosa, que não influencia nada, que não transmite nada a ninguém. Perfeito? Então, é exatamente isso que nós tentamos fazer aqui. Nós precisamos articular a nossa fé de modo a influenciar o mundo, de modo a influenciar as pessoas. No profetismo, por exemplo, do Antigo Testamento, Isaías tem uma experiência também hierofânica, com a manifestação do sagrado, no capítulo 6, onde ele tem uma visão, no ano em que morre o rei Uzias, não é isso? Ele tem uma visão do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enche todo o templo. Que legal! O ano em que morre o rei Uzias, talvez podemos situar no ano 739 a.C., 738, compreendia uma expansão do Império Assírio com Tiglat-Pileser III, que era o imperador da Assíria naquele momento. E exatamente naquele momento, o rei Uzias morre, era um rei onde eles depositavam muita esperança. Naquele momento, Isaías tem uma visão do Senhor. Depois que Uzias morre, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, que era o verdadeiro monarca. Ele tem toda aquela experiência, e depois de ter uma experiência com Deus, ele se predispõe a ser o quê? Enviado, comissionado. Então, toda a nossa experiência espiritual, ela não pode ficar confinada em nós mesmos. O cristianismo confinado à esfera particular, à esfera pessoal, não é cristianismo. Ele precisa ser articulado
publicamente. Não de forma impositiva, mas o que você recebe aqui, você precisa transmitir. Então, isso é uma introdução que eu faço todas as vezes em que nós vamos articular ou falar da esfera pública. A nossa fé precisa ser transmitida, o ensino que você recebe precisa ser transmitido. Ok, pessoal? A experiência do profeta precisa ser a experiência da nação. Perfeito? Não de forma impositiva, mas assim, para resumir, o que você recebe aqui precisa ser transmitido, não pode ficar confinado em você. Isso precisa afetar a forma como você trabalha, a forma como você serve as pessoas, como você lida com as pessoas, como você vive no mundo, perfeito? Então, você precisa usar isso aqui para viver no mundo. Vamos lá? Vamos aqui estar iniciando o nosso tema propriamente dito. É interessante, né? A gente tem visto muito claramente como a família é intensamente atacada no período em que vivemos. Correto, pessoal? Todo mundo está a par desse debate aqui? Ataque à família, desconstrução da família. Nesse tempo viralizou um vídeo de um transexual, não sei quem viu aí, de um rapaz, né, de um homem transexual, viralizou no Instagram ele dizendo: acusam a gente de querer desconstruir ou destruir a família. E ele diz bem claramente, isso é verdade, a gente quer mesmo. Não sei quem viu, alguém viu esse vídeo aqui? Vocês viram, né? Isso é verdade, a gente quer mesmo. E é verdade. Apesar de muita gente tentar negar isso, é uma verdade. Só que é uma verdade que não é uma verdade de agora. Isso é algo muito antigo. A tentativa de desconstrução da família é algo bastante antigo. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai tentar rastrear isso e mostrar para vocês como é que isso está sendo feito agora. Primeiro, um pouquinho do debate histórico, como é que começa, e como isso está sendo feito agora, o que está sendo perpetrado. Nós precisamos ter um pouquinho de consciência histórica no que diz respeito ao seguinte. Eu não sei o que vocês creem, por exemplo, do ponto de vista escatológico. Depois o Tiago pode me dizer, o pastor pode me dizer. Mas, às vezes, as pessoas começam a se despertar para alguns debates agora. E aí parece que essas coisas estão acontecendo agora, porque nós nos despertamos agora. Mas não. Tudo isso é muito antigo, tudo isso é muito mais velho que eu e que você, e nós precisamos entender que esse processo se desenrola ao longo do tempo. Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês, de como esses processos são antigos. Veja só. Você vai ver que eu vou estar sempre citando a Bíblia e referenciando a Bíblia, porque nós vamos falar de novas configurações familiares e a Bíblia. Então, nós precisamos falar da Bíblia. Por vezes, a gente tem pessoas que falam muito bem da Bíblia, mas não conseguem articular isso publicamente. E, às vezes, tem pessoas que articulam muito bem publicamente, dominando as categorias públicas, mas não dominam muito bem a teologia bíblica. E eu quero falar para vocês que a gente precisa alcançar um equilíbrio nisso. Precisamos articular publicamente, sim, mas dominando as categorias da teologia bíblica. Vamos lá. Você quer ver como isso é um processo antigo? Não sinta que a família está sendo atacada agora. Isso é coisa velha, que vai se agravar e vai se agravando cada vez mais. Mas você precisa ter uma consciência histórica de que o processo é muito antigo. O que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Não tem aqui, a gente vai de cabeça mesmo. Ele diz que o mistério
da iniquidade, quem já leu esse versículo aqui? 2 Tessalonicenses 2. O mistério da iniquidade já opera. Já opera. Contudo, há um que o detém. Lá ele está falando do anticristo, de toda essa questão, digamos, escatológica. Mas o que me chama a atenção, pastor, Tiago e demais irmãos, é quando o apóstolo Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera. E o que é iniquidade? Iniquidade no grego, meus queridos, é anomia. Anomia. E o que é anomia? Tem uma palavra em português também que é anomia. É desordem. Paulo está dizendo, então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o seguinte, o mistério da desordem, eu tenho um texto sobre isso que depois eu posso mandar para vocês, não é uma coisa impossível de ser discernida, mas ela é simplesmente escondida que vai se manifestando ao longo do tempo. O mistério da desordem, da desconstrução, já opera. E Paulo, ele morre na década de 60 depois de Cristo, provavelmente no reinado de Nero. Então, na época de Paulo, o mistério da desordem, da desconstrução, esse mesmo mistério que nós estamos comentando hoje, que vocês têm comentado já e vão continuar comentando, esse mesmo mistério da desordem que nós estamos comentando hoje já operava na época de Paulo. E o que está acontecendo? Ele simplesmente está ficando mais claro e mais patente ao longo dos anos. Mas precisa ficar claro para nós que o mistério da desordem e da desconstrução. Desconstrução de quê? De tudo aquilo que é divino. Dos preceitos divinos, das leis permanentes, que é um termo do Kirk. A desconstrução dos preceitos divinos e das leis permanentes, queridos, não começou agora com Jean Willis, com PSOL, com a militância LGBT, isso é coisa velha, que está se tornando cada vez mais clara ao longo dos tempos. Perfeito, meus queridos? Então, isso é uma consciência histórica que nós precisamos ter. O mistério da iniquidade é algo que está se delineando há muito tempo. E outra consciência bíblica que nós precisamos ter, isso faz parte de um conflito que transcende a nossa existência. Um conflito que é de ordem cosmológica, que é muito maior do que a nossa mera existência de indivíduos. Esse debate, queridos, transcende a política, transcende a ideologia. Como disse Lavelle, uma frase que eu gosto bastante nesse debate, Louis Lavelle disse o seguinte, eu nem coloquei isso no meu slide, mas sinto que eu devo falar isso hoje para vocês e vou falar. Existem somente, assim disse Lavelle, duas filosofias. Isso parece meio arbitrário, né? A gente vê tantas ideologias e filosofias, mas Lavelle disse que só existem duas. A de Platão, segundo a qual, e aí ele pega Platão como exemplo, segundo a qual Deus é a medida de todas as coisas. E a de Protágoras, segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas. O que ele está dizendo? Existem dois pressupostos. Segundo o primeiro, que é o nosso, Deus é a medida de todas as coisas, Deus é o padrão, Deus é o bastião, Deus é o cerne, Deus é a origem e o parâmetro de tudo aquilo que é bom e que é louvável, o parâmetro fixo e eterno de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é louvável. E segundo essa outra corrente, o parâmetro é o homem. E se o homem, pastor, Tiago, meus irmãos, se o homem é o parâmetro, a medida de todas as coisas, é o nosso parâmetro de verdade, de bem, de belo,
de bom. Na verdade, não há parâmetro. Porque o homem é transitório, mutável. E é exatamente ter o homem como medida de todas as coisas, no lugar de Deus. Esse é, segundo Van Til, por exemplo, Cornelius Van Til, esse pressuposto é o que faz com que a família e todo o resto seja desconstruído. A remoção ou a tentativa de uma remoção de Deus do seu lugar e a colocação do homem no seu lugar, no lugar de Deus. Esse é o 666, o símbolo, a marca da besta, né, que a gente vê tanta gente falando hoje, como disse John Walvoord. É a rebelião do humano, 6 é número de homem, né, como diz o Apocalipse. No 6º dia Deus cria um homem, 666 é número de homem. E diz John Walvoord, isso significa, simboliza a rebelião do humano que tenta se colocar no lugar do divino. Então, toda desconstrução, o mistério da desconstrução e da desordem faz parte de uma colocação de um outro pressuposto. Que outro pressuposto é esse? É de um homem, do homem, como medida de todas as coisas, desconstruindo todo o padrão e norma perene e eterna que vem de Deus, do Gênesis. Perfeito? Nessa leva vai a família e vão todas as coisas. Qual que é a linha divisória que divide a política moderna, como colocam Kirk, Fögling? Esses nomes todos que eu estou citando não são tão importantes, tá? Eu só preciso dizer para que você saiba de onde isso está vindo. Mas se alguém quiser se aprofundar, eu passo com todo prazer toda essa bibliografia para vocês. Já tem no slide que eu montei para vocês, vou deixar para vocês. Tem bibliografia que eu estou citando que não está lá, mas eu me coloco à disposição para quem quiser aprofundar, tanto do ponto de vista da teologia bíblica, quanto da filosofia e tudo mais, tranquilo. Viu, pessoal? O que divide a política, então? É esquerda e é direita? É Lula e Bolsonaro? Ou a chamada terceira via, que está com pouca expressão hoje, né, com Amoedo, né? Amoedo é meio chuchu, né? Ele é meio sem gracinha, né? Aí acaba que não chama o povo, né? Mas o que divide a política? É Lula, Bolsonaro? É esquerda, direita? Não. A verdadeira linha divisória da política moderna não é entre um liberal e um totalitário, ou entre essas simplificações que são esquerda, direita. Não estou dizendo que você não tem que tomar um posicionamento. Mas o que divide a política não é isso. De um lado, nós temos pessoas que confundem a nossa mera existência terrena e material de indivíduos como origem e fim de todas as coisas. Não existe nada acima, além dessa vida material. E para um outro grupo, essa vida é apenas uma parte da nossa existência. Nós cremos que existe uma esfera transcendente além dessa vida. E isso é o que divide a política. Porque a crença de que só existe essa esfera, essa vida material, tem muitas implicações políticas. E isso é a colocação do homem no centro do debate como medida de todas as coisas. E a crença de que existe uma esfera superior a essa, com uma lei perene, que deve ser transmitida para a nossa esfera, também tem implicações políticas, porque nós trabalhamos com leis eternas. Existem leis, queridos, que transcendem o consenso de indivíduos, que transcendem o direito positivo, que transcendem a nossa Constituição, que transcendem o STF, que transcendem os acordos. E essas leis vêm da existência, do ser, melhor dizendo,
de Deus. E fique bem ciente, a crença em Deus possui muitas implicações políticas. E é o que verdadeiramente, é a linha que verdadeiramente define a política. Deus está trabalhando para criar uma cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu. Ele começou esse processo no Éden. E ele trabalha para a construção dessa cidade. Só que existe uma outra proposta que já foi dada também no Éden. O fruto do conhecimento do bem e do mal é, na verdade, uma desconstrução da proposta divina. É, na verdade, a colocação do homem como aquele que julga o que é bem e o que é mal. Quando Deus impede o homem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava querendo, ou orienta a não comer, ele estava dizendo o seguinte: bem e mal são duas categorias que, para conhecer, você vai depender da minha revelação. E quando o homem decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele busca autonomia, em detrimento da revelação de Deus. O que eu estou colocando? A gente chegou no Éden, né? Pode ser estranho, já que a gente está falando de política, num debate mais moderno. Mas tudo isso tem implicações que transcendem a política, que fazem parte de um debate, de um confronto muito maior. Do plano divino para todas as coisas, que é a construção dessa cidade, onde Deus vai habitar com o homem. Existem duas narrativas, a guerra de narrativas, né, é uma expressão que está muito em voga hoje, mas existe uma guerra de narrativas e existem duas narrativas em disputa. Nós somos representantes de uma. E existe uma outra, que é aquela narrativa da serpente, que promete para o homem entregar para ele uma autonomia. E toda desconstrução que nós vivemos faz parte dessa narrativa que remonta ao Éden. O que eu quero dizer com isso? Isso é coisa muito velha. Esse processo é um processo muito antigo. E isso transcende a política. Faz parte de uma esfera que compreende o plano divino. E todas as tentativas, as intentonas, que visam se colocar como barreira para o plano divino, desde o Éden. Espero que tenha ficado claro essa introdução, para que tenhamos um pouco mais de consciência histórica. E aí vamos lá. Fizemos um recorte, né? A gente falou que começa no Éden. Caramba, a gente vai vir do Éden até hoje. Não. Precisamos de um recorte um pouco mais moderno. Como é que isso começa, meus queridos? Se a gente for rastrear, talvez, na literatura, alguns colocam como o início da modernidade, como estando em Guilherme de Ockham, por exemplo. Se você for ler um livro de história da teologia, como do Walson e tudo mais, o Richard Weaver também coloca em Ockham, todo esse início da modernidade, certo? Existe toda uma discussão se foi com Guilherme de Ockham, se não foi com Guilherme de Ockham, e aí eu estou só citando o nome para vocês, que não me interessa hoje discutir Ockham com vocês, nem história da teologia. Mas a partir do século XIII, do século XIV, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. A partir do século XIII, do século XIV, foi ficando mais difícil. Mais difícil de quê? O slide está lá, pode adiantar. Mais um. Está pequenininho, né? Mas o que eu coloquei para vocês? Foi ficando mais difícil fazer a defesa de uma ética racional, de um padrão racional para o nosso comportamento.
foi difícil fazer justificação, ou dar uma justificativa filosófica da moralidade que apoie um padrão transcendente. O que é isso? Vocês creem, como cristãos, que existe um padrão para o nosso comportamento? Pode fazer assim, dá um sinal de vida aí, só para... Vocês creem, correto? Maravilha. E esse padrão vem de quem? Vem de Deus, perfeitamente, o padrão vem de Deus. Portanto, quando você tem ataques a toda essa existência de Deus, a esse padrão ético, comportamental, que está atrelado à essência, ao caráter, ao ser de Deus, isso possui muitas implicações, correto? Quando você ataca isso, começa a ficar difícil de defender um padrão que tem a ver com o ser de Deus. Então, toda essa discussão faz parte, está compreendida em um ataque a um padrão que vem de Deus para nós. Está claro isso, meus queridos? Então, quando começam esses ataques a um padrão ético, moral, transcendente, que tem a ver com a essência e com o caráter divino, começa a ficar difícil de defender que você tem que se comportar de acordo com um padrão determinado. Eu não disse que o homem foi se tornando a medida de todas as coisas? Se o homem é a medida de todas as coisas, como é que eu defendo que existe um padrão que está além de uma organização material, que está além de fatores históricos, que está além do local onde você nasceu, de como você foi criado, de como você foi educado pela tua família, que está além do fato de que você mora em Itaboraí, que você é brasileiro, que você vive no estado do Rio de Janeiro. Começou a ficar difícil defender a existência desse padrão. E aí o que acontece? O homem vai tomando cada vez mais a amplitude do debate. Deus ocupava um lugar, perfeito? Está dando para compreender? Deus ocupava um lugar, e esse lugar vai sendo ocupado pelo homem. Vamos lá, vamos em frente. Pode ir passando, vai para o humanismo anticristão. No século XIV, que é quando a gente tem a Renascença, vou tentar falar disso bem rápido, a gente vê que o foco começa a ser claramente estabelecido para o homem, com autores como Pico della Mirandola, Fitino, Boccaccio e tudo mais. Veja só, esses caras não chegaram a rejeitar a fé cristã, mas o seu pensamento se opunha cada vez mais à cosmovisão bíblica, rejeitando a autoridade de Deus. Vou repetir. Rejeitando a autoridade de Deus sobre a vida humana e natural. Rejeitando a autoridade de Deus sobre a vida humana e natural. Todo esse processo de desconstrução gira em torno de rejeitar a autoridade de Deus sobre a vida humana e natural. Olha só, olha que legal. Há uma mudança no centro de convergência do outro mundo para este mundo. Não, passou a não estar mais dentro da apreensão da realidade, dentro do raciocínio, dentro do pensamento dessas pessoas, que existe um mundo outro, superior a esse, digamos, sem ser dualista aqui, pelo amor de Deus, vamos fugir do dualismo em nome de Jesus, mas que existe uma esfera, outra, superior, talvez, espiritual, fugindo do dualismo. Mas o foco saiu do outro mundo para esse. A gente sai do sobrenaturalismo para o prazer nas coisas naturais. E nisso está
a origem de toda a desconstrução. A gente tem, pode ir passando, a autoridade divina negada, perfeito. E olha só, coloca na frase do Pico della Mirandola e o seu louvor ao homem, olha lá. Isso é para ilustrar o que o homem vai passar a ocupar no debate. Vocês, isso é uma frase dele, vocês que não estão confinados, isso é Deus na cabeça do autor, falando com o homem. Olha só, ele escreve como se fosse Deus, falando com o homem. Vocês que não estão confinados a nenhum limite, determinareis por vós mesmos a vossa natureza, de acordo com o vosso livre-arbítrio, em cujas mãos vos coloquei. Eu vos pus no centro do mundo, de modo que daí podeis examinar tudo o que há no mundo. Ficou legal? Olha o final. Vocês possais, né, modelar a vós mesmos da maneira como preferirdes. Você está vendo como é que o homem passa a ocupar um lugar em que ele é senhor de si mesmo? Em que se nega a autoridade divina e passa a se enfatizar a autonomia humana frente a Deus e frente às suas ordenanças, frente a seus parâmetros. A autoridade divina é negada. E o que é posto no lugar? A autonomia humana. E com a autonomia humana, a gente tem toda esta desconstrução. Vamos em frente. Maravilha. Vai para a fé é isolada na esfera privada. E aí, passando por todo esse processo da Renascença, a gente tem a revolução científica com Newton, os iluministas vão se enamorar de toda essa física newtoniana, e a gente tem a entrada do deísmo no debate. O deísmo é a última concessão à religião. Eu gosto de colocar dessa maneira. O que é o deísmo? De uma maneira bem simples. Deus é como se fosse o relojoeiro, né? Que dá corda nas engrenagens. Ele cria até o mundo. Deus cria o mundo. Mas ele dá a corda nas engrenagens, se aparta e deixa lá as coisas funcionando. Sem que ele intervenha na criação. Sem que ele promova intervenções. Então, ele existe, mas não intervém, deixa as coisas funcionando por aí. E o que nós acreditamos? Nós acreditamos que Deus é não só o Criador, mas Ele é o mantenedor, com a sua graça soberana, Ele é o mantenedor da criação, e Ele é também o redentor da criação, não do espírito, não da alma, mas também do corpo e de toda a criação. E é por isso que nós não somos dualistas, né? Deus é o redentor da criação. Mas, nessa época, eles até admitiam a existência de um ser divino, mas que não intervinha. Logo, nós não precisamos considerar muito a sua autoridade para tomarmos a nossa decisão, nossas decisões e pautarmos a nossa vida. O evangelho vai se tornando domesticado, pode passar pelo humanismo científico. E aí vai entrar essa frase do Bob, a pronúncia Hauswart. Está escrito com um G aí, mas pronuncia Hauswart. Essa frase do Bob Hauswart, que é um neocalvinista, que carrega toda aquela tradição de Abraham Kuyper, de Hermann Doivert, e aí a gente tem o Hauswart carregando toda essa tradição neocalvinista. Não vou falar muito disso. Se alguém quiser uma bibliografia para se aprofundar, a gente pode passar, fala com o Tiago fala comigo, e quem quiser aprofundar, eu me disponibilizo. Vamos lá. O que o Bob Hauswart fala em Capitalism and Progress? Né? Ele coloca o seguinte: presta atenção nisso aqui, que isso aqui é crucial.
nenhum compromisso de fé e verdade pode ficar somente no coração ou na mente. Vocês entenderam isso? Nenhum compromisso de fé e verdade pode ficar no coração e na mente. Foi o que a gente começou falando. O teu cristianismo precisa afetar como você age no mundo, como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas. Existe um mandato cultural, um mandato de Deus para a criação, em que nós devemos exercer influência. Só que as pessoas, por vezes, que não têm Deus, levam isso muito mais a sério que nós. Nenhum compromisso de fé e verdade pode ficar somente no coração ou na mente, na teoria ou na confissão verbal. Ele sempre irá culminar em ação política, social e até mesmo revolução. Então, essas pessoas que começaram a questionar a autoridade de Deus sobre a criação e sobre a natureza, elas não fizeram isso só do ponto de vista acadêmico, científico, escreveram uns livrinhos, fizeram uns fóruns ou alguns debates sobre o assunto. O que eles fizeram, Tiago? Eles tentaram implementar essa mudança de paradigma na sociedade, através de ação política, social e revoluções. E foi exatamente o que acontece na Revolução Francesa, que, como coloca Kuyper em calvinismo, por exemplo, entroniza o homem. O homem vai agir politicamente para entronizar o próprio homem. E é o que Weishaupt também coloca, ele coloca o seguinte: precisamos remover o trono e o altar de toda a Europa. Então, assim como eu disse que o teu compromisso como cristão não fica só na mente, no culto, mas precisa afetar como você age, o compromisso desses homens também não ficou só na esfera do debate acadêmico, da promoção de livros, artigos, fóruns, mas eles agiram no mundo para colocar a sua cosmovisão em prática. E, dentro desse processo, temos toda uma desconstrução. Olha só, a frase do Holbach, por exemplo. O homem é colocado no lugar do divino. E aí começa-se a ter uma concepção materialista radical. Antes até aceitava-se a existência de um ser que dá corda em todas as coisas. Isaac Newton, por exemplo, se denominava cristão. Ele, inclusive, tem um comentário de Daniel que eu gosto bastante, acho bem interessante. E ele era ocultista também. Newton era bem esquisitão. Tem um livro publicado, não tem em português, chama The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro, né? Fala sobre Newton e sua relação com questões, né, ocultas, transcendentes e tudo mais. Enquanto antes até admitia-se a existência do ser divino e tal, que não intervém, ele até existe, mas não intervém, deixa a gente viver a nossa vida, fazer o que a gente quer com ela. Agora, questiona-se com maior ênfase a própria existência desse ser e da constituição da antropologia, da constituição do homem. E a gente tem, por exemplo, Holbach, materialismo radical de Holbach. O homem é obra da natureza, existe na natureza, está submetido às suas leis e não pode se libertar delas. O homem tem uma constituição completamente material e natural. Tem lugar para Deus nessa história? Tem lugar? Não tem lugar para Deus nessa história. Se o homem é um resultado de um acaso, de um fenômeno puramente natural e físico, não existe um parâmetro eterno que vem para moldar o nosso comportamento. A vida humana não tem um significado superior, um sentido transcendente. E aí você acha que a família vai ter? O que permite que homens digam que a família é puramente formada, constituída com base no afeto?
Na prática, o que é isso? A família ser constituída com base no afeto. De que se você sente alguma coisa boa, um amor, um sentimento gostoso por uma pessoa, você forma lá uma família com ela, independente do sexo. Por vezes, até mesmo independente da idade. A gente tem como rastrear na literatura toda uma militância da pedofilia, infelizmente, mas nós temos como rastrear isso, na literatura toda uma militância pedófila mesmo. Se a família é formada com base no afeto, e tudo isso deriva da remoção de Deus, enquanto Criador, mantenedor e redentor da criação. Você pode formar família, me perdoe o vocabulário, não é ser pouco rigoroso, não, isso é verdade. Você pode formar uma família até mesmo com um cachorro. Porque a constituição da família em Gênesis divina, ela não se dá somente com base no afeto. Não basta gostar, precisa estar dentro de outras características, que derivam do caráter, do ser de Deus. Mas Deus foi removido da equação. E quem dita as coisas agora é o homem. É o consenso de indivíduos, é a Constituição. É o direito positivo, é o acordo, é o consenso, é o fórum da ONU. Por quê? Simplesmente porque não existe. Eu poderia sofisticar muito mais isso aqui, mas é simplesmente porque não existe uma autoridade acima das autoridades. Se Deus não é criador, as coisas agora são determinadas por um consenso, por um grupo de homens. E não tem um sentido superior à existência. Isso está claro, pessoal? Eu acho que de tudo que eu poderia falar, isso precisa ficar mais claro. Deve ser o mais claro. Remover, tudo isso depende de remover Deus. Isso do ponto de vista intelectual, político, tal, porque Deus é soberano, está assentado sobre seu trono, certo? Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia. Eu li a Bíblia até o final e creio que você tenha lido também. Deus continua assentado sobre o trono, tem um livro na mão, né? Inclusive o termo grego para livro ali pode ser traduzido como história. Então ainda existe um soberano no trono que é soberano sobre a história e sobre o desenrolar de todos os acontecimentos. Então quando a gente está falando aqui sobre remover Deus, tirar Deus, a gente está falando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, como esses homens agem no mundo, mas Deus é soberano sobre todas as coisas e está assentado sobre o seu trono, e o homem não é capaz sequer de arranhar o fato de que Deus é o soberano da história e está assentado sobre o seu trono. Então, a gente está discutindo aqui, estamos fazendo uma mera abstração, porque com PSOL, sem PSOL, pessoal, com Lula, sem Lula, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com globalismo, sem globalismo, com ONU, com capitalismo financeiro mundial, não interessa, Deus está assentado sobre seu trono. Então, essa é uma abstração para a gente entender, mas nada foge ao controle do nosso Deus. Isso precisa ficar claro para nós também. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Então, entre muitas aspas, Deus é removido da equação, a gente passa a poder fazer o que se quer. E a gente vai ter, vou me encaminhando já está acabando, vamos embora. A gente vai ter, com essa remoção da autoridade divina, uma revolução sexual, certo? Se a autoridade divina é removida, a gente pode ter, né, uma revolução sexual. Se a gente crê que
Deus tem preceitos eternos para as nossas vidas, Deus é removido do debate. Agora, a sexualidade, as relações sexuais, o casamento, a heterossexualidade, tudo isso, mais ou menos no século XVIII, vai ser, de uma forma bem robusta, vai ser questionado, beleza? E o sujeito que dá o tom para toda essa revolução sexual chama-se Marquês de Sade, né? Marquês de Sade, um francês bem perturbado, que na época da Revolução Francesa, em 1789, estava preso na Bastilha por conta da sua sogra, e ele virou um romancista, né? E ele era um sujeito extremamente perverso. Ele que vai dar o tom para toda a revolução sexual posterior a ele, e você pode ver isso num livro chamado Libido Dominandi, do E. Michael Jones. Se alguém quiser se aprofundar também, toda essa bibliografia eu posso passar para vocês. Esse Marquês de Sade, veja só o que ele vai colocar. Olha, vocês creem em virtude? Um procedimento, uma vida virtuosa, vocês creem nisso? Nós cremos, não é? Maravilha. Olha o que ele coloca. Virtude tem a ver com Deus, não tem? Tem a ver com Deus. Agostinho, por exemplo, me permita sair um pouquinho aqui do script. Agostinho, por exemplo, definiu virtude como ordo amoris. Agostinho definiu virtude como ordo amoris. O que é isso? É o ordenamento das paixões, em que nós, por sermos humanos, estarmos sujeitos também a uma depravação e tudo mais, nós temos paixões, por conta do pecado, que são desordenadas. Perfeito? E a virtude é exatamente o ordenamento dessas paixões, segundo Agostinho. Mas vem o Marquês de Sade e vai dizer o seguinte, veja só, o materialismo dá tom a uma revolução sexual. Tu é rápido, hein? Nem falei, o cara é bom mesmo, hein? Vamos lá. A virtude não é algo incontestável, mas simplesmente um esquema de conduta, de convivência, que varia de acordo, veja só o materialismo, que varia de acordo com os acidentes da geografia e do clima, e que, consequentemente, não é real. A virtude não é real. O que já exibe toda a sua futilidade. Não há no globo duas raças que são virtuosas da mesma maneira. Ele está relativizando a virtude. Assim, virtude não é real de forma alguma, nem é intrinsecamente boa. Ele está removendo um parâmetro daquilo que é bom do debate. Nem é intrinsecamente boa e não merece de forma alguma a nossa reverência. É esse tipo de declaração que proporciona isso, século XVIII, 1780 e poucos, que é quando ele escreve Justine. Isso é coisa velha, como eu disse para vocês. Vamos em frente. Olha, aqui Sade, no próximo slide, ele vai colocar que quando o estudo da anatomia tiver atingido a perfeição, serão capazes, sem qualquer dificuldade, de demonstrar a relação da constituição humana com o gosto por ela apresentado. Então, uma prática moral, uma prática virtuosa, uma vida virtuosa, vai estar atrelada simplesmente à constituição humana, à fisiologia, ou seja, alguns têm umas características fisiológicas, né, que o permitem ser morais, outros não, e isso não interessa. Não existe nada de bom ou ruim nisso, mas é característica individual privada. Mais uma vez, esse tipo de coisa que proporciona a desconstrução da família. Segundo o Jones, a moralidade para o Sade era nada mais do que uma dinâmica de fluidos. Legal, pessoal? Moralidade era simplesmente uma dinâmica de fluidos. Vamos em frente. Olha só. Aí a gente cita Nietzsche, né, constatando a remoção do transcendente. Foi essa remoção do transcendente do imaginário a que Nietzsche se referiu com a expressão do louco em H é a ciência, né? Popularmente, as pessoas dizem que Nietzsche matou Deus ou decretou a morte de Deus. Tá? Não sei até que ponto
está todo mundo inserido no debate. Mas isso é um erro, beleza, queridos? Nietzsche ele não decreta a morte de Deus. O que se tem é uma constatação por Nietzsche de um fenômeno. E que fenômeno é esse? O Giovanni Reale vai colocar aqui. É a remoção da transcendência do seu lugar. Entendeu? Veja só. A morte de Deus significa o desaparecimento da dimensão transcendente. E, por consequência, de todos os valores, o desaparecimento da transcendência constatado por Nietzsche, na prática, significa o quê? A remoção de todos os valores e ideais ligados a ela. Você remove Deus, você remove valores e ideais. O mundo dos valores supremos, concebido como aquilo que dá sentido a todas as coisas, perdeu, portanto, a sua importância. É o assassinato, de Deus. Vamos lá. Nesse processo, a família vai junto. E vamos lá, agora a gente vai falar da família. Ficou claro esse apanhado? Ficou claro? Quem quiser aprofundar, fala com o Tiago. Eu tento mandar para vocês uma bibliografia. O primeiro grande nome a tentar promover uma desconstrução da família foi um dos pais da antropologia moderna, chamado Lewis Morgan, certo? Ele foi muito enfático em colocar que a família monogâmica, a família formada por um homem, por uma mulher, heterossexuais, certo? Casados, ela era simplesmente um tipo de família. E que metodologia que ele usa para chegar a essa conclusão? Ele vai olhar para as sociedades antigas. Ele vai dizer o seguinte: a humanidade está dividida em 3 períodos: selvageria, barbárie e civilização. Ele vai salientar que estes períodos aconteceram de formas sucessivas, com vagarosas somatizações do conhecimento experimental. Ele concluiu o seguinte, que na pré-história vigorava a liberdade sexual entre os membros da tribo. E assim, ele enuncia que a família monogâmica, a família como conhecemos, de um casal casado e tudo mais, heterossexual, só foi fazer a sua primeira aparição no estado superior da barbárie. E se deu, olha só, isso tem uma profundidade no debate que depende de algumas categorias mais complexas. Mas vamos lá. A família surge, segundo Morgan, por conta do crescimento da propriedade e por questões relativas à herança. O que ele está fazendo na prática? Relativizando o surgimento da família. Ficou claro, pessoal? Engels, o amigo do Marx, vai retomar essa tese e vai dizer que a família surge por conta do surgimento da propriedade. De que modo que Engels, lá em A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, é o livro que ele publicou, coloca isso. De que forma que Engels coloca isso? Tanto para o Morgan, quanto para o Engels, que é o cara que vai fundamentar aquilo que Morgan iniciou, a origem da família se dá, da família como conhecemos, monogâmica, se dá a partir do crescimento, do surgimento da propriedade. Eles dizem que nas sociedades antigas vigorava a liberdade sexual, ou seja, o sujeito não era casado lá com uma mulher e a mulher só podia ter relações sexuais com o marido, Vigorava uma organização de clã, que algumas feministas tentam propor novamente, como a Shulamit Firestone, com o conceito de households, mas depois a gente chega nele. Vigorava uma organização de clã, em que todo mundo poderia ter relações sexuais com todo mundo, e os filhos, a descendência estava ligada à mãe, não ao pai. O pai não estava nem aí para quem era o filho dele, quem deixava de ser filho dele. Mas, com o crescimento da propriedade, isso para Morgan e para Engels, com o crescimento da propriedade,
esse sujeito passou a querer transmitir a sua herança, aquilo que era de sua propriedade privada. E querendo transmitir aquilo que era a sua herança e da sua propriedade privada, ele passa a querer saber quem era filho dele. Entendem? E aí, daí, do crescimento da propriedade privada e da transmissão da herança do pai, surge a família. E como Engels e a literatura feminista posterior a Engels colocam, surge também a opressão à mulher, por conta da necessidade desse homem de transmitir a sua herança, crescimento da propriedade e transmissão da herança. O que ele está colocando, portanto? A família monogâmica é um fenômeno recente. Ela é a correta para ele? Não. É um fenômeno recente que, olha a chave para entender isso aqui, que está atrelado simplesmente a questões materiais, como uma organização religiosa originária da Idade Média, como um crescimento da propriedade, desenvolvimento aí do chamado sistema capitalista, né? E da transmissão da herança. Então, nesse debate, na concepção desses homens, não tem como falar em um padrão de família. O que dita o modo pelo qual a família se organiza? As questões materiais. Ficou claro isso? Na cabeça deles. Vamos em frente, senão não dá para a gente falar. Olha o que Engels fala. Engels, a união conjugal é um fenômeno histórico. Não é um parâmetro, não é uma regra, não há como se falar em certo e errado. Mas é um fenômeno histórico. E se é um fenômeno histórico, como nós estamos entendendo aqui, ele pode ser desconstruído. Meu pai, pessoal, ele trabalha numa empresa muito grande, uma multinacional, que eu não posso citar o nome, porque está sendo gravado. Mas ele trabalha numa empresa muito grande. Ele estava participando de um fórum global, e meu pai é da área de produção, né? Produção, eu estava até conversando com o Tiago, né? O que tem a ver, né, Tiago, determinadas coisas, com o discurso de gênero, né? Mas é como eles tentam incutir os ideais. Ele estava num fórum global sobre governança e tudo mais, com um doutor indiano. E esse doutor indiano, ele estava citando lá que hoje, isso para as pessoas da empresa, hoje, a monogamia, né, você ser casado com uma mulher, você, mulher, ser casado aí com um homem e ter as suas relações com ele, desenvolver a sua família com ele, com ela, a monogamia é uma opressão e não tem razão de ser. Segundo o que esse doutor indiano colocou, a monogamia estava atrelada a uma expectativa de vida baixa. Ou seja, como você morria cedo, né? A gente não tinha saúde, faz sentido casar com uma mulher só, casar com um homem só e viver a sua vida com ele. Mas agora, com o desenvolvimento da ciência e com o aumento da expectativa de vida, a gente vive muito tempo para casar com uma mulher só, viver com uma mulher só e com um homem só. Repara como se dá hoje essa relativização do conceito de família, de monogamia. O sujeito atrelou a família, como a conhecemos, à expectativa de vida. Se a expectativa de vida cresce, não há como se falar em uma união monogâmica. Perceberam como se dá a questão? Vamos em frente. Mas isso tem uma raiz. O que o Engels fala? O estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de coisas em que os homens praticam a poligamia, tem várias mulheres, e as suas mulheres praticam a poliandria, e em que, por consequência, os filhos de uns e de outros tinham que ser considerados comuns. O filho é filho do clã, é filho da tribo, e não teu filho, meu filho, filho dela, filho dele.
mas é um ser do clã e da tribo. Isso Engels fala aí no século XIX. Shulamit Firestone, uma feminista bem famosa, se utilizou dessas categorias para elaborar um conceito chamado households, em que a família ou clã funcionava exatamente dessa forma. Todo mundo que se une por afeto e identificação. Inclusive, isso é uma imaturidade absurda que esse tempo pós-moderno tenta incutir em você, nos jovens e tal, em que você tem que fazer tudo por afeto. E o sacrifício já não tem mais lugar. Quando o afeto começa a cair um pouquinho, você já não tem mais motivo para viver com essa pessoa. Entende? Mas vamos lá, eu fico nervoso. Mas vamos embora. O que acontece? Você se une por afeto. Todo mundo tem relação... Tem criança aqui não, né? Só a criança que não entende. Maravilha. Todo mundo se relaciona sexualmente com todo mundo. As mulheres engravidam. Se engravidarem, né, na ideia da Firestone, porque ela também promovia o aborto. E os filhos que nascem são filhos comuns. Tem uma proposta recente. Ela propõe isso num livro chamado A Dialética do Sexo, que ficou bem famoso. Por quê? Porque não tem como se falar em um padrão, tudo está relacionado a questões históricas e materiais. Por conta de tudo estar relacionado a questões históricas e materiais, pode adiantar. Engels chega, inclusive, a falar sobre as restrições às relações sexuais. O que significam relações sexuais sem restrição? Significam que não se aplicavam os limites vigentes hoje, ou numa época anterior. Olha, as relações sexuais entre pais e filhos não podia ser mais repugnante do que... Está errado aqui, tem um erro de português. Mais repugnante do que aquelas que ocorriam entre outras pessoas de gerações diferentes sem causar horror. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre relações sexuais entre pais e filhos. Inclusive, Kate Millett, Shulamit Firestone, uma vasta literatura feminista do século XX. Você está enojado, né? Eu fico também. Mas eles propõem que quem deve iniciar a vida sexual da criança são os pais. E aí, se tem jovens aqui, eu digo para vocês, existe, meus queridos, meus irmãos, uma incompatibilidade fundamental entre a nossa fé e tudo aquilo que tem como base o pressuposto materialista de que o homem é a medida de todas as coisas. O feminismo não defende a igualdade entre homens e mulheres, é aquela coisa boa que visa impedir a opressão das mulheres. Não, o feminismo é uma ideologia que tem um pressuposto radicalmente oposto à nossa fé. Desde Mary Wollstonecraft, lá, que o pessoal fala, Mary Wollstonecraft era boazinha e foi deturpado. Não, o pressuposto já começou errado ali. Entenderam? Então, só uma fuguinha aqui para deixar essa questão para vocês. Eu posso me aprofundar nisso, não dá tempo, mas, mais uma vez, é muito fácil provar que não existe compatibilidade alguma entre dogmas feministas e a nossa fé. O que dá valor à mulher é a forma pela qual Deus a cria no Gênesis. Como Deus encara a mulher e como o Messias, o Filho de Deus, as tratou no seu ministério. Vamos em frente? Vamos lá. E aí, o que dizem para a gente? Quando esses sujeitos eles falam que o que vigorava era um regime de clã, certo? Em que todo mundo podia ter relações sexuais com todo mundo, vigorava a liberdade sexual e tudo mais, a poligamia era permitida, maravilha.
Apologética, eu dou aula de apologética também, é um assunto que eu gosto bastante. E eles vão dizer para nós o seguinte, eu já participei de alguns debates sobre isso. Michael, mas como é que você está dizendo aqui que o ideal é a monogamia, um homem casar com a sua mulher, parará, e não ter relações sexuais com outras pessoas? Se até a Bíblia permite a poligamia. Abraão e Agar, você esqueceu de Abraão e Agar, né? Isaac, Jacó, e aí? Refuta aí. Entenderam o ponto? Como é que a gente questiona esse tipo de dogma lá de Morgan, de Engels, da Firestone e do doutor indiano lá da empresa do meu pai, se até a Bíblia permitia a poligamia no Antigo Testamento? Você precisa de categorias teológicas agora. Olha como o negócio pega, né? Então não dá para falar disso sabendo só filosofia, antropologia, tem que saber de Bíblia também. Complexo, né? Mas vamos lá. Paul Copan, num livro muito legal chamado Is God a Moral Monster? Deus é um monstro moral, é o livro dele, muito legal, ele responde a isso. O que ele coloca? Os ideais divinos, eles não estão presentes no tempo abraâmico, na forma, os ideais perfeitos divinos, não estão presentes no tempo abraâmico, na forma com a qual Deus lida com Abraão. Também não estão presentes integralmente. Calvino dividiu a lei mosaica entre lei cerimonial, lei moral. Então, por exemplo, a lei moral segue tendo validade. Perfeito? Então, mas o ideal divino não está integralmente presente na lei mosaica. Como é que a gente vê isso? Mateus capítulo 19, Deus diz para aqueles homens o seguinte: o divórcio vos foi permitido por conta da dureza do vosso coração. O que está acontecendo ali? Os ideais de Deus, como coloca o Paul Copan, aparecem no início. O ideal de Deus para a vida humana é Gênesis 1 e Gênesis 2. Tem poligamia em Gênesis 1 e Gênesis 2? Não tem poligamia. É um homem, uma mulher e sua prole. Com a queda, Deus trabalha para restaurar e mover em direção ao ideal. A lei mosaica, ela tem seminalmente os ideais divinos, aponta para eles, mas ela não é colocada como um padrão eterno de validade perpétua e universal. O que ela promove? Ela promove melhoramentos morais. Se você, por exemplo, ler o William Albright, você vai ver que a lei judaica era infinitamente superior a qualquer organização cultural do Antigo Oriente Próximo, dos povos que estavam no entorno. Certo? A lei judaica protege a mulher. E aí a gente tem algumas discussões, como do Harari, que levantou recentemente, que a lei judaica permitia vender a mulher como uma propriedade e tal. Tudo isso tem resposta. E se você comparar como a lei do Antigo Testamento trata a mulher em relação aos povos do Antigo Oriente Próximo, você vai ficar abismado. As sociedades que Morgan, que Engels louvam como sociedades em que havia liberdade sexual, eram, na verdade, sociedades em que a mulher era agredida, explorada sexualmente, crianças eram queimadas em sacrifício, as mulheres eram estupradas. Albright documentou isso. Isso é a organização bárbara que Morgan e Engels estão louvando. Eles estão dizendo que nessa sociedade vigorava a liberdade sexual. Como se a barbaridade fosse uma evolução. E que nós retrocedemos quando pregamos o casamento monogâmico.
Então eles louvam sociedades bárbaras, que queimavam crianças, estupravam mulheres, eram extremamente violentos. Entenderam por que Deus permite a poligamia? Veja só, Deus trabalha para restaurar e mover em direção ao ideal. Lembre-se de Mateus 19:8. Por causa da dureza de vossos corações é que Deus permite o divórcio. Dadas as premissas e estruturas do Antigo Oriente Próximo, Deus dá uma lei que faz grandes melhorias morais em relação aos outros povos, sem revirar as estruturas do avesso. Eram passos progressivos em direção a um ideal mais elevado. Deus infunde o seu ideal lá e trabalha para que ele, em direção ao ideal perfeito. E onde está o ideal perfeito da Bíblia? Em Gênesis 1 e Gênesis 2. É aquilo que Deus tem para homem, é aquilo que Deus tem para a mulher. Ah, mas a mulher foi abusada, a mulher tem um histórico de opressão. O que Deus tem para a mulher é a adjutora correspondente, etzer kinegdo no hebraico. É isso que Deus tem para a mulher, Gênesis 1 e Gênesis 2. O que Deus tem para a família, Gênesis 1 e Gênesis 2. Portanto, a partir daí, a gente refuta esse argumento de que Deus permite a poligamia. Deus permite, mas não é o ideal divino, e Ele trabalha em direção a esse ideal. Qual que é o resultado da gente implementar esses ideais de desconstrução da família? Em que isso resulta? E aí a gente tem duas bibliografias ali, ó, pode adiantar. Do Dr. Mikhail Stern e seu filho August Stern, La vida sexual na União Soviética, né, e libido dominante, do E. Michael Jones. Alexandra Kollontai, que foi a ministra do bem-estar soviético, ela tentou pegar, sabe, esses ideais de liberdade sexual, de amor livre, de desconstrução da família, e implementar na União Soviética na época do Lenin. Qual que foi o resultado? Pode passar para o próximo, não está bem claro aí, mas depois eu tenho um texto em que eu resumo esse livro e posso mandar também. O resultado foi que teve uma explosão de divórcios, explosão de filhos sem pai, explosão de estupro, explosão de doenças venéreas, explosão de aborto, inclusive queda na população da União Soviética. E é por isso que Stalin, quando ele toma o poder, ele implementa duramente um reforço a ideais de família soviética. Sabe por quê? Porque desconstruir a família não dá certo. A história já tentou fazer isso com a Alexandra Kollontai. Mas o teu professor, às vezes, que te dá aula na faculdade, ou ele não leu, ou ele ignora. Simone de Beauvoir, que é aquela feminista bem famosa, ela conhecia o que estava se passando na União Soviética e ela louva isso. Inclusive, ela reprova Stalin por ter implantado forçosamente o ideal de família soviética. Para quê? O povo estava morrendo de doença sexualmente transmissível. Você tinha polos de amor livre em que as pessoas, oi, tudo bem, fazia sexo e ia embora. Os abortos explodiram. É isso que acontece, meu querido. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anselmo escreve o monológio e proslógio, são bibliografias muito famosas aí na apologética. O que ele coloca no monológio, por exemplo? Deus é o parâmetro de bem, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é louvável. Cristo, no grego, ele se coloca como o Rhodos, o caminho da verdade da vida. E caminho, numa interpretação, até mesmo numa tradução mais simbólica, figurada, é modo de pensar. Eu sou
o rodos. A melhor tradução, inclusive, é o caminho da verdade e da vida. Eu sou o seu modo de pensar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, zigos. Os zigos, me permita falar um pouquinho de teologia bíblica. Os zigos, opa, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, hein? Os zigos, além de ser aquele instrumento de madeira que prendia o animal para ele puxar o arado, o atava no pescoço, os zigos é o modo em que o rabino interpretava a Torá. Tomai sobre vós o meu jugo significa, portanto, também que você tem que aderir à minha visão de mundo, ao meu método de interpretação. Você precisa ver como eu vejo. Você precisa discernir de acordo comigo. Eu sou a tua estrutura de pensamento. Eu sou o teu modo de enxergar e de entender todas as coisas. É por isso que você não precisa de ideologia, porque como o Coises coloca, a ideologia é uma visão compartimentalizada da realidade. Ela ignora fatores em detrimento da exaltação de outros, mas Cristo proporciona a você uma visão integral de todas as coisas, um discernimento integral e verdadeiro de todas as coisas. É por isso que você não precisa de feminismo, de progressismo. É por isso que você não precisa, meu querido, da teoria crítica da raça para falar contra racismo. O cristianismo é suficiente, porque ele te proporciona uma visão integral. Jesus te coloca como a verdade. Aletheia. Ele é a própria estrutura da realidade que promove, o Logos encarnado que promove a estrutura que dá tom a toda a criação, meus queridos. Ele é a autoexpressão do Pai que te proporciona uma visão integral. Você não precisa de visões compartimentalizadas. Aí vamos lá, voltando para Anselmo no monológio. Se Deus é o parâmetro de bem, se Ele é a estrutura da realidade, vocês vão de concordar comigo no seguinte. Obedecer a Deus, pastor, irmãos, promove benefício social. O cristianismo, como coloca Wolff, é um modo de você viver uma vida próspera aqui e na vida vindoura, nem só na vindoura, nem só aqui. Mas é vida próspera aqui e na vida vindoura. O cristianismo também não é amputado da materialidade, não. A gente não é dualista. Viva no mundo. Mas ele te dá uma forma de viver bem aqui. E como chegar lá. Vocês entendem? Se Deus é a estrutura da realidade, o parâmetro de tudo aquilo que é bom, louvável, se há de convir comigo que obedecê-lo promove benefício social. Não é só para chegar no céu, e chegar no céu não é pouca coisa, não. É salvação, é para isso que você está aqui. Mas obedecer a Deus faz você viver uma vida boa. Faz com que a sociedade seja estável. Quando a gente desconstrói a família, como a Kolontai colocou, o que aconteceu? Desordem, caos. Sociedades poligâmicas, veja só. Sociedades poligâmicas são mais violentas. O casamento proporciona um casamento estável, proporciona um ambiente estável para o crescimento da criança. Tem diversos papers sobre isso e tudo mais, inclusive um feito chamado Philosophical Transactions, de Joseph Henrich,
sociedades poligâmicas são violentas. Foi um estudo feito pela Universidade de Colômbia Britânica, isso fica no Canadá. Porque a monogamia, o ideal divino para o casamento, traz estabilidade. A escassez de mulheres disponíveis aumenta a competição entre solteiros. E com a monogamia, há uma distribuição mais igualitária do casamento. Sociedades poligâmicas são violentas. Então, você está vendo que a gente responde biblicamente, mas responde também socialmente, culturalmente, cientificamente. Já que o povo gosta de ciência e de dados, a gente dá ciência e dados também. Sociedades poligâmicas são violentas. E aí, vamos lá. Vamos em frente. Uma das bases para a desconstrução da família é a ideologia de gênero. E o que é a ideologia de gênero? Estava já seminalmente presente em Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Firestone, mas a grande fundamentadora da ideologia de gênero, não coloquei aqui, mas é a Judith Butler, seguida pela Beatriz Preciado, que também não coloquei aqui. O gênero basicamente diz que, a ideologia de gênero, que as diferenças que nós temos entre escolhas, preferências e comportamentos, homem e mulher, não se dão por uma questão de natureza, constituição natural e fisiológica. Não se dão por uma constituição natural e fisiológica. Mas se dão meramente por fatores sociais. O gênero é, então, socialmente construído. Bom, isso foi o que disseram. Se o gênero é socialmente construído, e ele se dá por conta de uma pressão de uma organização social opressora, nós somos educados assim, vivemos numa sociedade assim, e por isso nos comportamos assim, há de se esperar que se a gente remove os fatores, que enfatizam a diferença do gênero, da nossa educação, da nossa criação das crianças, há de se esperar que essas diferenças de preferência e de comportamento sejam também abolidas. Vocês concordam? Foi isso que foi feito nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia. Todo o sistema educacional deles visa estabelecer igualdade de gênero, tirar estereótipos de coisa de menino e coisa de menino. O menino é forte, a menina é frágil. Esse tipo de coisa. Eles já removem desde o primeiro estágio da educação. E popularmente, a gente crê, e isso também não é só popularmente, os dados mostram, tem vários papers sobre isso, eu posso mostrar para vocês também, como o que escreveu o professor Richard Lipa, doutor Richard Lipa, os homens preferem áreas técnicas, estatisticamente, chamada STEAM, é uma sigla em inglês para áreas técnicas, preferem áreas técnicas, engenharias, economia, tudo mais, aquela questão do cálculo matemático e tudo mais. As mulheres preferem, estatisticamente, têm a preferência por áreas humanas e biológicas. A mulher tem a preferência natural, a gente sempre creu nisso, e estatisticamente é comprovado, por áreas da saúde, por exemplo. É lógico que tem mulher engenheira? Tem, mas há um predomínio masculino. E assim, o que acontece? Se você educa a criança sem os chamados estereótipos do gênero, há de se esperar, portanto, que você tenha um trânsito maior das mulheres para as áreas técnicas, tecnológicas, e um trânsito de homens para as áreas biológicas, da saúde e humanas. Era o que o pessoal da educação do gênero nos países nórdicos esperava. E o que aconteceu? Isso se chama, hoje, de paradoxo nórdico e foi exposto por um documentário chamado Lavagem Cerebral, publicado em 2010. 2010. Uma das maiores refutações ao gênero foi feita em 2010. Isso é velho e o pessoal ainda fica aí, Mas enfim, vamos em frente. O que aconteceu? Promoveram a educação de gênero, extraindo
todos os estereótipos de gênero, de diferença de gênero da sociedade nos países nórdicos. Aumentou o número de homens, foi mais enfatizado. Viram lá que foi mais enfatizado o número de homens em áreas técnicas e o número de mulheres em áreas humanas e biomédicas, biológicas, da saúde. E aí? Mostraram nesse documentário, através de alguns estudos, que a testosterona na mente do homem já começa a afetar as suas preferências desde o útero. A presença da testosterona, não só na mente, no corpo, afeta as escolhas do menino desde o útero. Portanto, cientificamente faz total sentido em falar de diferenças biológicas entre homem e mulher. Percebem? Mas, enfim, o pessoal continua defendendo o gênero, e o gênero foi bem já, de uma forma bem robusta, já refutado. E quando eles usam o termo gênero nos documentos da ONU, por exemplo, eles não estão falando de homem e mulher, compreende, né, todos os gêneros, os homossexuais e tudo mais. É toda a desconstrução de fatores naturais que afetam a sexualidade humana e as suas escolhas e tudo mais. A Judith Butler, basicamente, o que ela tentou pregar? Que a ideologia de gênero deveria separar a sexualidade e gênero e o desejo. Separar sexualidade, gênero e desejo. Você, na prática, o que é isso? Você tem um corpo de homem, o teu gênero é um gênero, sei lá, feminino, e você sente desejo por crianças. É bem isso mesmo, separar sexualidade do gênero e do desejo. Entenderam, queridos? Então, você vê que tem-se todo um processo de desconstrução, que aquilo que Deus colocou para nós desde o Éden é a verdade comprovada, promove benefício e estabilidade, isonomia social, bem-estar para a vida em família e para a vida em sociedade, para as crianças que nascem nestas famílias. Mas permanece um mistério e um ministério da iniquidade, da desconstrução, tentando destruir todos os ideais. Hoje, como é que a coisa funciona? Deixei um paper para vocês aqui, ó. Tem a bibliografia Godoy et al., foi publicado no ano de 2020, que é uma análise histórica do conceito de família, certo? Como é que a coisa funciona hoje? É basicamente isso. E está bem claro, nesse paper, com o estudo desses autores, aí ele está falando de Morgan e Engels, conclui-se que a monogamia, casamento, homem e mulher, foi uma construção humana que se deu de forma bastante lenta e surgiu para possibilitar a transmissão de herança. Dessa vez, contudo, as mudanças vão ser tão vastas e significativas que implicaram na emersão das mais variáveis modalidades de família. Todas essas alterações estão diretamente relacionadas à aquisição dos direitos femininos. Então, o feminismo tem tudo a ver com a desconstrução da família. Isso é como a coisa funciona hoje, que pregam que a família deve se associar com base no afeto, certo? Por quem você tem afeto é o cerne do que dita a formação familiar. Olha que legal essa citação, como funciona hoje Novelino e Cunha Júnior. Isso. A dissolução do casamento tem por objetivo, isso é a lei do divórcio, tem por objetivo permitir que seja contraído um novo vínculo.
conforme a precisa reflexão feita por Antônio Pereira Júnior. A independência econômica resultante da expansão da atuação feminina no mercado de trabalho e a autonomia reprodutiva, ou seja, a mulher decidir se ela quer gerar ou não, e aí você tem os contraceptivos, inclusive o aborto, a autonomia reprodutiva ampliada pelos métodos contraceptivos fizeram com que olha o que vai pautar a família agora, a dimensão afetivo-sentimental do casamento ganhe maior relevância. O que faz, o que orienta hoje, inclusive no direito, na Constituição, que eu não vou entrar, não tenho tempo, também não sou do direito, hoje é a questão afetivo-sentimental. Maravilha, pessoal? Tornando o divórcio um procedimento acessível para os casos de diminuição ou ausência de afetividade, ou seja, você parou de sentir aquela coisinha gostosa, pode divorciar. É assim que é pregado hoje, de forma contemporânea. Olha só, do mesmo paper, é impossível definir um conceito absoluto de família. Agora, no final, a ONU adota a perspectiva de gênero a partir da década de 90. A partir da década de 90, a ONU adota a perspectiva de gênero. E aí eu deixei uma intervenção na família, acho que é o último. Eu deixei uma palhinha aqui. A gente tem todos esses documentos oficiais de organizações transnacionais, como a ONU, como a Unesco, fundada aí pelo Julian Huxley, né, o irmão do Aldous Huxley, em que eles promovem ataques à família. A gente não falou que a desconstrução da família gera caos e que isso está documentado? Foi documentado na União Soviética, está presente no paper que eu apresentei para vocês, certo? O casamento monogâmico promove estabilidade. Agora eu pergunto para vocês, quem promove a desconstrução da família nessas organizações transnacionais, como a ONU e a Unesco, que é um fato, está lá, não sabe que isso promove caos social? Eles são burros e eu sou muito inteligente? Não, eles sabem sim, mas é de propósito. É de propósito. Porque do caos, Tiago, como já ficava claro desde Platão, do caos, como coloca o E. Michael Jones também no seu livro Libido Dominandi, do caos emerge uma força totalitária. O gênero serve a um fim muito maior do que esses bobos do gênero pregam na Universidade Federal, do que a militância LGBT prega. Eles são, infelizmente, inocentes úteis, alguns deles. Isso faz parte de toda uma narrativa global, de um processo de engenharia social, certo? Para estabelecimento de dominância e controle global. Vocês ouviram aqui que eu já fui para a ONU e tudo mais. Tenho alguma propriedade para falar sobre isso. Não tanta, alguma. Mas tenho alguma propriedade para falar sobre isso. Tudo isso serve a um fim. E a geração de caos é proposital. Num paper e aí eu acabo aqui, 30 segundos. Num paper do Fórum Econômico Mundial chamado 80 Predictions for the World in 2030, 8 predições para o mundo em 2030, o primeiro ponto é você não terá nada e será feliz, ou seja, você não terá propriedade. Aí eu pergunto para você, o sujeito da nova sociedade, como colocou a Margaret Sanger, né, aquele que vai estar adequado ao novo padrão de vida global, ele é um sujeito que não tem família, não tem apego à nação, e ele não tem apego, e ele não tem propriedade. Por que não vai precisar ter propriedade? Se você quer morar, você usa um Airbnb. Se você quer se locomover, você usa Uber.
Certo? Você quer comer, você usa um iFood. Então, para viver, para morar, para se locomover, para comer, você não precisa de propriedade mais para nada. Segundo o World Economic Forum, lá do Klaus Schwab. O novo cidadão não tem família, não tem propriedade, não tem apego à nação e não tem religião. E todos esses 4 pontos, a remoção da família, da propriedade, do apego à nação e da religião. Se você não tem família, não tem propriedade, não tem apego à nação, não tem religião, contra que você se posiciona? Nada. É fácil controlar um sujeito que não tem família, não tem propriedade, não tem apego à nação e não tem religião. A Unesco já disse, problemas globais têm que ser resolvidos globalmente. Então, a decisão de ter uma família grande ou pequena tem consequências em toda a sociedade nacional e internacional. E é um imperativo moral que os estados fomentem a família pequena. Então, é a intervenção de um poder global na tua família. Como você decide o teu planejamento familiar? E aí tem a questão do Éden, mas vamos encerrar aqui. Me coloco à disposição de vocês para mais esclarecimentos, para mandar material. O slide também é de vocês, fica à vontade. E desde já agradeço muito ao meu amigo Tiago, agradeço ao pastor por essa oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Maico, pela sua disponibilidade de nos abençoar nessa manhã, nos ajudar. Se puder me ajudar com o seu computador aqui, eu fico muito grato. Isso. Deixa eu te ajudar aqui. Sua máscara também. Isso. Tranquilo. A gente agradece muito porque trouxe para nós algo que eu creio que a maioria de nós não ouviu no que diz respeito a alguns fatores históricos, muito importante no que diz respeito à formação da família hoje, e o principal de tudo, que é embasamento bíblico. Nós vamos ter agora um momento de louvor, vamos ter um momento também da dedicação dos nossos dízimos e ofertas, tá bom? No final, eu vou dar ainda algumas orientações à igreja e vamos estar liberando a igreja, ok? Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar de pé, igreja? Enquanto louvamos, os irmãos vão ter oportunidade de trazer os dízimos e ofertas. Grande é o Senhor e indigno de louvor. Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
por tua